Que já chama. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez ao vivo aqui para todo o Brasil, quem sabe até para todo o planeta. Eu sou Djalma Leandro, sou advogado previdenciarista, evidentemente, e tenho feito esse trabalho, né, a pedido aí das pessoas que estão inscritas no meu canal, e eu tenho trazido várias pessoas, várias autoridades aqui para ser entrevistada e nos dar uma palavra de alento, de conforto, de apoio, né, nessa pandemia, para a gente ficar irmanado e juntos passar por esse momento difícil. Hoje eu vou falar com um irmão que me socorreu durante a minha viagem em Israel. Eu estava num momento muito delicado da minha vida, um momento onde eu não tinha, um momento de dificuldade, um momento de transição mesmo, um momento de resgate. E esse irmão, Nemia Paris, o nome dele já é internacional, né, gente? Ele me trouxe de volta à realidade, ele é um dos meus mentores, ele estava no meu batismo, inclusive. É um homem que tem me trazido, conversado bastante, me deu uma aula sobre Israel, me deu uma aula sobre, né, a vida cristã. E ele é um homem que sempre teve voltado, é filho de pastor, nasceu, inclusive, né, no Evangelho, praticamente, vivencia o Evangelho diariamente, e esse conforto ele vai nos passar agora para todo o Brasil. Neemias, meu querido, é com você. Oi, Djalma. Por me atender aqui, né, nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. E é um prazer, é uma satisfação imensa, uma alegria poder contribuir aí com os seus inscritos, com o seu canal e saber que você tem feito esse trabalho tão importante nos dias atuais, de tanta incerteza, de tanto desespero. Então, pessoas que trazem um conteúdo que toca não apenas o intelecto, mas toca de alguma forma a alma das pessoas e ajuda realmente na reconstrução necessária, né, para enfrentar esse momento. Porque a vida é assim, o mundo é esse, mas nós vamos continuar vivendo como seres humanos aqui ainda por muito tempo, e geração vai e outra vem, e o mundo continua, e para isso precisamos estar nos fortalecendo cada vez mais, para enfrentar realidades cada dia diferentes e desafiadoras. Então, meu amigo, estou aqui à sua disposição e vamos conversando aí, é uma satisfação. Gratidão mesmo. Neemias, meu querido, olha só, nós temos 40 minutos de live, né, que é muito rápido, passa voando, às vezes não dá tempo nem de a gente falar. Eu geralmente faço um videozinho de agradecimento, de homenagem ao entrevistado e também levo, né, um break, né? E faço 2 atos. O primeiro e o segundo tempo, como se fosse mesmo um bate-papo bem descontraído. Mas, excepcionalmente, hoje não vai ter um videozinho, porque não deu tempo de fazer, de construir. Foi muito corrido mesmo. E eu sei que seu tempo também é corrido. Mas não há de ser nada. A gente, nos 20 minutos, eu dou um breakzinho, coloco aqui uma vinhetazinha, e aí você já sabe que já vou abrir as perguntas para os nossos participantes aqui, que, aliás, eu agradeço a todos que estão aqui. Neemias, meu querido, fale o que é que você faz, como é que você teve contato com o Evangelho, o que é que você nos diz, enfim, para as pessoas te conhecer, porque eu te conheço bem e sou grato a Deus de ter colocado esse irmão, essa pessoa boa, de caráter, na minha vida, e eu só tenho que agradecer. E todos aqui querem conhecer você, Neemias, por favor. Muito obrigado, Djalma, pelas suas palavras. Eu sou alguém muito simples, Djalma, que tem como, talvez, a característica mais marcante o fato de ser um amigo de Jesus. E isso é o que me conduz à condição de enfrentar toda a minha vida, né? Eu venho de uma família muito humilde. O meu pai,
Ele é um homem simples do interior, nascido aqui na região do Recôncavo Baiano, e veio para Salvador. Minha mãe, também do interior, lá de Guaratinga, extremo sul da Bahia, e eles tiveram um amor muito bonito, muito lindo, quando eles se encontraram, se conheceram aqui em Salvador, e então constituíram a família, né? Então nós somos 4 irmãos. Mas o que aconteceu? Meu pai primeiro já não tinha muita condição financeira, nem formação, nem nada. Um homem semi-analfabeto, embora de uma inteligência absurda. Eu tenho a maior admiração pelo meu pai. Ele faleceu faz 2 anos agora. E aos 91 anos. Aos 91 anos. E ele, logo ali no início da família, ele começou a ter problemas cardíacos. E por isso ele não podia mais trabalhar, ele tinha sérias dificuldades para fazer qualquer tipo de esforço. E o trabalho dele como pedreiro, né, exigia esforço. Então ficou aposentado cedo por invalidez e criou os filhos com muita dificuldade. Nós passamos muita dificuldade, mas ele nos ensinou a enfrentar a vida, a enfrentar as dificuldades, e nunca nos deixou parar de estudar, por exemplo. Eu sou viciado em estudar, eu estudo todo dia até hoje. Que bom, eu também. Pois é. E isso associado a uma disciplina de vida mesmo, baseada em princípios do evangelicalismo, né? Então, fomos uma igreja evangélica, com toda aquela rigidez do tradicionalismo evangélico pentecostal. E isso, por um lado, nos trouxe alguns prejuízos, digamos assim, mas, por outro lado, nos favoreceu muito em relação à disciplina, a ser uma pessoa determinada, disciplinada, e poder construir as alternativas para vencer as dificuldades da vida, né? Então, aos poucos, eu fui descobrindo a minha identidade em Cristo e diante do mundo. A minha formação inicial é técnico, e eu fiz colégio estadual, formação técnico em mecânica. Depois eu fiz escola técnica federal, formação em metalurgia, e fui trabalhar no polo petroquímico. Aos 19 anos eu estava trabalhando no polo petroquímico, o que para mim era uma grande vitória. E isso, depois eu fiz formação acadêmica em administração de empresas, então eu sou bacharel em administração. Fiz um MBA em gestão de negócios, sou, então, especialista em gestão de negócios, e eu venho associando tudo isso do ponto de vista profissional, e isso me deu, graças a Deus, uma condição de dignidade pessoal, profissional, que, para mim, é um grande salto, poder desfrutar da vida que eu hoje desfruto, né? E, ao mesmo tempo, a experiência na cristandade, no espiritual, ela foi me levando a assumir posições críticas em relação ao cristianismo, ao evangelicalismo, principalmente o brasileiro. Sim. E diante das leituras que eu fui fazendo, isso foi ficando sério. E a proporção que fui me aproximando de Cristo, fui me aproximando do evangelho, eu fui me afastando da religião. Então é muito estranho, alguns colegas me perguntavam desde a época de escola técnica, como é que você consegue ser crente tendo a cabeça que você tem, crendo do jeito que você crê? Eu disse para eles isso: Jesus me libertou da religião, Jesus foi me libertando da religião, de forma que isso me dá condições de caminhar olhando para o mundo, olhando para a vida, de uma forma realista, e encarando os fatos e desafios, sabendo que o que vale, de verdade, é aquilo que se aplica à nossa existência. Então, tudo acontece no nosso interior. E essa é uma das principais críticas de Jesus, as pessoas que se preocupavam com as exterioridades, com o lado de fora do copo. Ele criticava, primeiro, os fariseus, que eram religiosos do seu tempo. Ele dizia: vocês lavam o copo por fora e por dentro o copo está cheio de sujeira. Então, na verdade, o que vale é a interioridade, é aquilo que vem de dentro. Uma outra frase de Jesus é: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, o que vem de dentro do homem, porque é do coração que procedem todas as coisas, entendendo o coração da forma que os antigos compreendiam, né, como centro
dos pensamentos, como centro do intelecto. Eles não falavam, não se referiam à mente, mas se referiam ao coração. Então, dessa forma, eu consegui ter uma visão de mundo que, para mim, é muito libertadora e que eu tento compartilhar com as pessoas que de mim se aproximam. E que eu tenho visto verdadeiros milagres acontecerem justamente por causa disso, porque o Evangelho, que é essa boa notícia de que nós nascemos num mundo corrompido, mas que nós nascemos perdoados e que, no eterno, nós somos bem aceitos do jeito que nós somos, né? Nós somos abraçados por ele sem precisar fingir ser algo diferente. Então, isso é muito, muito bom, muito libertador, e eu vou caminhando cada dia, enfrentando desafios, enfrentando dificuldades, problemas, decepções, angústias, incertezas, dúvidas. Tudo isso faz parte do conjunto do viver. Mas a gente vai na esperança e na expectativa de que estamos nos aperfeiçoando até chegarmos a ser perfeitos. E quando a gente é perfeito, a gente não fica mais nesse plano, a gente não fica mais nessa dimensão, as coisas mudam. Mas o importante é viver o que a gente tem para agora. O depois, eu fico com aquela frase, o amanhã a Deus pertence nesse aspecto, né? É verdade. Neemias, meu querido, olha só, você falou muito bem aqui, e o nosso tema é justamente esse, né? No mundo tereis aflições. E você falou aí que enfrenta o problema diário, deixa o problema do passado no passado, o problema de ontem, o problema de amanhã, amanhã, e o hoje é que você enfrenta a situação. Querido irmão, como é que nós vamos falar sobre isso? Nessa pandemia que nós estamos vivendo, a sua experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo já foi dita, já muito bem falado, por sinal. Inclusive, eu me espelhei em você, me espelho até hoje, né, para manter essa fé e manter no caminho reto, né, sem me desviar, porque as tentações diárias são muitas, então a gente tem que se manter. E eu vinha de uma situação muito delicada, onde eu que me colocava em primeiro lugar. Então, era sempre o que eu queria, o que eu achava que era certo para mim, é o que valia. Hoje eu já tenho um pensamento bem diferente. Né? Eu faço um plano e Deus faz outro, e eu peço a Deus que eu aceite o que Ele mandar para mim de bom grado. Olha a mudança que houve, né? Eu criava a minha vida, eu criava a minha situação, eu criava a minha realidade. Hoje eu já sei que não é bem assim. Hoje eu já aceito, né, a criação, e graças a Deus estou muito contente, muito feliz por isso, e você bem sabe aí que você me conheceu no momento mesmo de desespero total, né, onde a situação foi muito delicada para eu conseguir. E ainda assim, fui agraciado com passagem, com tudo gratuito, para ir para o outro lado do mundo e onde tudo começou, né? Que foi a nossa viagem para Israel. No momento que eu achava impossível eu sair do Brasil para qualquer coisa, porque eu não tinha R$1 sequer para me alimentar no dia seguinte. E graças a Deus, eu fui muito bem aceito, muito bem recebido pelos irmãos, tive uma viagem fantástica, maravilhosa, e Caio Fábio, poxa, é uma família que eu né, recebi, que eu adquiri, e você e a sua esposa, Lucia, né, que nós chamamos de a minha rainha, porque ela é rainha, a sua rainha, evidentemente, você é um rei, para mim, principalmente, e, consequentemente, sua esposa é a minha rainha, a quem eu devo também, e tiro meu chapéu pelos conhecimentos que ela tem do Evangelho, pelo ensinamento que ela me fez ter, com a simplicidade dela, com o carinho e o amor de mãe. E ela foi, na verdade, uma mãe para mim, naquele momento que eu precisava. Graças a Deus. Gratidão, Lucia, por ser essa pessoa boa que você é. Querido amigo, no mundo tereis aflições. Como é que você vai falar isso? Como é que nós vamos transmitir isso? Tenha a palavra, Neemias, por favor. João, é interessante, né? A diferença entre um livre pensador e um discípulo de Jesus é que a liberdade que Jesus oferece, ela é, digamos, plena e absoluta, porém condicionada a seguir pelo caminho dele, né? E o caminho em Jesus é o próprio Jesus. Ele não coloca algo externo, mas, de novo, ele traz tudo para a interioridade quando ele diz, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Então, esse caminhar em Jesus nos leva a uma situação de liberdade na qual a realidade é que precisa ditar os rumos do nosso viver, das nossas decisões, do nosso pensar, e não alguma teoria utópica criada sobre quaisquer bases, sejam elas filosóficas ou sejam elas de qualquer outra natureza. Então, em Jesus, as coisas têm que bater com a realidade. A é A, B é B, sabe? Em Jesus, as coisas ou são ou não são. Você vai dizer sim, se for sim, e se for não, você vai dizer não. Então, não tem nem otimismo e nem pessimismo. Tem um realismo. As coisas são desse jeito. É por isso que esse versículo que você traz, esse texto, ele deixa muito claro isso quando ele não esconde e não faz maquiagem, não coloca um band-aid sobre a ferida daquilo que é o viver humano. O viver, ele está linkado ao fato de que existirão aflições, existirão dores, existirão tristezas, dificuldades. No mundo tereis aflições. Então, Jesus não faz uma situação onde aquele que quiser ser discípulo dele se sinta, de alguma forma, privilegiado em relação aos outros seres humanos, porque ele não faz essa distinção. Ele trata todos os humanos de forma semelhante, né? De forma igualitária nesse sentido. Então, não tem essa de dizer, você é de Jesus, você então está isento de passar perrengue. Não existe isso. Existe você vai passar por aflição, sim. E quando a gente se vê num momento desse de pandemia, a gente vai passar por situação de doença sobre nosso corpo e sobre pessoas que estão próximas de nós. Eu tive amigos perdidos nessa situação. Tive gente muito querida que partiu. Mas o que acontece? Para mim, o que leva alguém a ficar forte, ficar firme diante desses momentos de desafios, é focar na realidade e no momento presente. É você ser feliz com cada oportunidade que você tem de viver, cada momento que você não quer que passe. É você pensar que precisa aproveitar aquilo que está bom e não ficar esperando que tudo melhore, não ficar esperando que o mundo inteiro esteja vacinado, não ficar esperando que ninguém passe por dificuldades, por necessidades, mas ao contrário, é olhar o que resta em mim de força, o que resta em mim de alegria, o que é que eu tenho para celebrar, o que eu tenho de recursos que eu posso ajudar alguém que está precisando do meu lado. Então, para mim, enfrentar a pandemia e as pandemias que são diversas ao longo da nossa existência é olhar isso, olhar a vida de frente e dizer, tem um leão ali, eu sei que tem, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de viver? Eu vou me entregar ao leão? Não, eu vou encontrar os meios de proteção e eu vou continuar vivendo, eu vou partir cada dia, quando o sol raiar, eu vou partir para um novo caminhar, num processo de gratidão, de reconhecer a misericórdia que está sobre nós e que nos permite continuar avançando. Então, Djalma, dois tipos de pessoas sofrem muito diante de uma situação desafiadora dessa. Aqueles que são extremamente otimistas, positivistas, que acham que nada de ruim acontece e se decepcionam profundamente quando uma seta lhe atinge, e aquele outro tipo que acha que o mundo acabou, está tudo destruído, não há mais oportunidade, então vai parar de estudar, de trabalhar, vai parar de cuidar do corpo, da alma, vai parar de amar e de se amar, porque as coisas estão ruins. Então, o convite de Jesus é nenhum desses extremos. É você encarar de frente, no mundo tereis coronavírus, mas tenha bom ânimo, isso passa. Entendeu? No mundo você terá doenças, mas tenha bom ânimo que você vence as doenças. No mundo você vai ter uma série de circunstâncias, mas você é um cidadão para além do mundo, né? Isso nos impulsiona para frente. É verdade. E, inclusive, é uma
uma ótima oportunidade de exercitar a fé, né? Porque você segue o ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, você, consequentemente, vai ter fé que o porvir e o reino do próximo mundo é bem melhor do que esse aqui. Esse aqui, sim, tereis aflições, mas você, consequentemente, como você bem falou, teremos que enfrentar sem extremos, sem polarização. Ficar bem certinho, bem justo, bem equilibrado. Querido irmão, você tem uma missão, um propósito. Todos nós temos essa missão, esse propósito, ou não? Djalma, eu acho que sim. Eu acho que todos os humanos, eles vêm aqui com um propósito, mas isso não precisa ser algo que leve ao ponto do desespero, como algumas pessoas que querem, de alguma forma, ouvir uma voz audível de Deus, ou ter um encontro presencial com um anjo, com características celestiais, ou um encontro com alguém que lhe revele, através de mecanismos sobrenaturais, alguma coisa a respeito do seu futuro. Nada disso. Para mim, o propósito da vida tem muito a ver com viver, amar, aprender e deixar um legado. Então, quando a gente começa a focar desse jeito, a minha vida tem que ser essa. Eu vou, cada dia, amar, aprender e deixar um legado. Eu encontro qual o propósito, qual é a missão. E eu encontro essa missão, esse propósito, em coisas que eu estou fazendo, que as circunstâncias me trazem para fazer. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, se tiver alguém aqui que ainda não tem isso bem definido, você vai encontrar o significado de sua vida, sua missão, seu propósito, quando você começar a fazer as pequenas coisas do dia a dia, que estão ao alcance da sua mão. Tem gente que quer ser algo muito grande, Djalma, mas que não é capaz de fazer as coisas pequenas. Eu digo sempre para as pessoas, comece pelas tarefas mais acessíveis, por aquilo que você pode. Então, tem gente que quer buscar um conhecimento, mas não está em condições agora de fazer um curso, por exemplo, de cursar uma universidade que custa muito. E tem um monte de informação disponível em canais, tanto virtuais, quanto em materiais escritos disponíveis. Hoje, Djalma, nós temos livros aos milhões sendo distribuídos de graça para todo mundo. Jornais e revistas, nem em papel se precisa mais. Informação está disponível. Então, é só um exemplo de algo que, às vezes, as pessoas desprezam e ficam buscando algo maior. Eu não sei por onde começar. Começa pelo que está em sua mão. Ao invés de ficar assistindo coisas na televisão que não te edificam, não te levam a nada, começa a estudar aproveitando esses recursos, o celular que está na mão, o aparelho de TV que está do outro lado. E aí você vai descobrir no seu trabalho, no seu estudo, na sua comunidade, na sua família, o que é que você pode fazer. Quando você descobrir o que é que você pode fazer, você vai entender o que é que você deve fazer. Qual é o seu propósito, qual é a sua missão, né? Eu penso desse jeito, Djalma. Eu, inclusive, você me conversou, você foi muito importante para mim, Nemias, porque você me deu uma... Porque quando a gente começa a ter, né, encontro, digamos assim, ou aprender, na verdade, ter um encontro mesmo, primeiro contato com o Evangelho, porque eu sempre fui um homem voltado a estudar, conforme você falou que gosta, eu também gosto. E eu já li muitos livros, já muitas teorias, muitos livros de autoconhecimento, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. A Bíblia mesmo, o livro sagrado, eu nunca tinha lido. Eu já li a Bíblia segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo o Buda, segundo... Enfim, blá, 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 blá. Mas o Evangelho mesmo eu nunca tinha lido. Eu vim ler depois, né, que eu tive contato. Ou seja, depois que vim pela dor, aí fui buscar o refúgio, uma irmã, que é minha irmã, né, falou, Djalma, rapaz, aquiete seu coração, leia a Bíblia, pegue conforto aqui. E quando eu abri a Bíblia e li, eu me descortinou, eu abriu uma mente, minha mente expandiu. E eu, graças a Deus, estou bem tranquilo por isso. Querido irmão, eu quero saber de você mais uma coisinha aqui, porque já passou os nossos 25 minutos, e logo... Muito rápido, né? Muito rápido. Daqui a mais 5 minutinhos só, eu já vou passar para as pessoas que estão fazendo perguntas, né?
É. Então, vou passar aqui mais uma coisa aqui, ó, que é essa pergunta que mandaram para mim aqui. Bom, quais orientações como devemos nos comportar e praticar nossa fé com este vírus? Você já deu uma ampassã, já falou alguma coisa, né? Mas se puder responder esse contexto também. A fé, Djalma, ela não precisa ser uma fé religiosa. Eu acho que o grande problema para as pessoas é esse. As pessoas querem ligar o conceito de fé ao conceito de religião e de religiosidade. Mas Jesus não faz isso. Você falou aí sobre a Bíblia, é interessante. A Bíblia é um conjunto de histórias de homens como eu e você, sujeito às mesmas circunstâncias que nós, e muitas vezes submetidos a coisas muito piores do que as que nós temos que enfrentar. Então, é um livro que traz não a história dos deuses ou a história de Deus, mas traz a história de homens que andaram com Deus, andando no chão da vida, pisando onde nós pisamos, comendo o que nós comemos, suando como nós, adoecendo e morrendo como nós. Agora, a fé, portanto, é simplesmente você entender, não através do intelecto, mas através de uma aceitação mais íntima. E isso tem muito a ver com o espiritual, de entender que o ser humano, ele não é simplesmente um animal como outros animais, mas que ele tem essa partícula, essa essência do eterno, do divino dentro de si, e que isso nos dá capacidades especiais justamente para enfrentarmos as dificuldades, para enfrentarmos o dia a dia. E isso não tem que atrapalhar na profissão. Nós não temos que deixar de tomar medicamento porque eu tenho fé. Nós não temos que deixar de trabalhar porque temos fé. Ao contrário, nós temos que entender que essa capacidade especial, que é um dom, é um presente que Deus dá, é que nos leva a fazer mais, a ir além, a enfrentar tudo com essa objetividade, né? Com a certeza de que haveremos de encontrar todo o bem que está disponível e que nós não sabemos exatamente o que é bem. Às vezes a gente chama de meu bem aquilo que é o mal, e às vezes a gente fala que é mal aquilo que vem para o nosso bem. Mas quando você baseia a sua vida na fé, você começa a aceitar e a abraçar todas as coisas que te acontecem. Então, o apóstolo Paulo fala muito bem a respeito disso quando ele diz: eu sei estar em qualquer circunstância, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar fome ou eu posso estar num banquete, mas a fé faz isso, a fé faz você aceitar o que você não entende, o que você ainda não sabe através do seu intelecto, mas você aceita pela fé, você abraça e vai para frente, e a vida segue o seu rumo. Para mim, é para isso que a fé nos conduz. É verdade, muito bem, muito bem. Você falou muito bem aí, a próxima pergunta seria fé e conforto na pandemia, como é possível? Você externou bem aí, né? Bem, eu acho que não precisa nem mais comentar isso, né? Já deu uma visão muito bacana, muito boa, né? A questão do conforto tem a ver com isso, Djalma. Paulo, eu gosto muito de Paulo, o apóstolo, porque ele foi um cara criado no regime religioso, e depois ele encontra com Jesus e ele encontra essa liberdade em Jesus, e aí ele escreveu muita coisa para muita gente, né? E quando ele fala, por exemplo, sobre viver ou morrer, ele diz assim, ó, se eu viver, ok, muito bom, mas se eu morrer, não é motivo de tristeza, porque eu estou simplesmente partindo para um estado ainda melhor. Então, quando a gente tem essa consciência dentro de nós, a fé se transforma num conforto absoluto, porque qualquer que seja a circunstância, você vai estar confortado. Você perde pessoas e você chora, você se comove, você se emociona, você sente a falta, mas, por outro lado, você não tem a sensação da perda, mas você tem a sensação de que aquela pessoa foi curado de todas as suas dores, de todas as suas amarguras, os problemas, as dificuldades que ela estava enfrentando. Então, a fé nos conduz conforto nessa direção, né? É verdade, muito bem mesmo. A próxima pergunta aqui é: devemos ter fé na vacina? Ah, essa é interessante. Eu tive até recente, rapaz, falando, né, com um irmão meu aí
é muito também fervoroso, ele estava comentando sobre justamente isso, que as pessoas... Olha só, vou fazer a pergunta para você, e aí em cima de você eu comento também. Devemos ter fé na vacina ou em Deus? Parece óbvio, mas não é. É muito mais profundo, vez que as pessoas acreditam da boca para fora. Ou seja, ele fez a pergunta e ele mesmo comentou, né? Ele esclareceu porque da pergunta dele. Realmente, as pessoas, se ela fala assim, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho tudo isso, mas não vou sair de casa enquanto não tomar minha vacina. E aí, meu doutor, como é que nós vamos esclarecer isso? Olha só, a pergunta é interessante porque e não há para mim nenhum conflito nisso. As pessoas colocam isso, principalmente a religião coloca essas coisas como antagônicas. Mas o fato de você ter medicamentos ou recursos tecnológicos disponíveis não elimina o aspecto do divino intervir na nossa história e intervir nos fatores que nos cercam. Pelo contrário, tudo que nós fazemos é descobrir os recursos que ele disponibilizou para nós. Então, para aqueles que são crentes de verdade, não existe nenhum problema em se utilizar de tudo aquilo que for bom para a vida, tudo aquilo que for bom para melhorar a humanidade. Nós podemos desfrutar dessas coisas. E o bem é isso. O bem é aquilo que contribui para a vida. E o mal é aquilo que vai contra a vida. Então, não é fé na vacina como um contraste com ter fé em Deus. Não, eu utilizo vacina, medicamentos, alimentos, bebo água, tomo vinho, cuido do corpo, faço atividade física, tudo isso dando graças a Deus. De novo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então tome vacina para a glória de Deus e vamos para frente. É verdade, eu também penso assim, é porque assim, na verdade, tudo que existe é obra do Criador, né? Então, tudo que existe, se você de forma comedida utilizar, você vai estar, de certa forma, e diretamente, né, seguindo os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu e que Deus criou para todos nós, né? Esse universo maravilhoso, esse mundo maravilhoso, e que ainda que tenha qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de aflição, ainda assim nós temos que seguir, né, o nosso Criador. Até porque o próprio Paulo, por sinal, tem até um filme maravilhoso, eu assisti ele no cinema e está na Netflix, que é o Apóstolo Paulo. Quem não assistiu, por favor, assista. Você assistiu, Neminha, já? Não assisti, não. Ainda Tá não tive o privilégio, não. Meu irmão, assista que você vai... Vou olhar, sim. Se nós já admiramos o apóstolo Paulo, você vai ficar bem assim, mais admirando ainda, porque é bem fiel a mensagem que passa. Meu irmão, já vou passar aqui agora as perguntas dos nossos ouvintes. Vou começar aqui com a Demilton Xavier. Concorda que o início do acesso ao milagre em nossas vidas acontece quando começamos a reconhecer e sermos gratos pelos pequenos milagres? Sim, na verdade, tudo é milagre, né? Tudo é milagre na vida, cara. Nós estarmos aqui, Djalma, é um milagre. E eu fico fascinado, eu sou fascinado com astronomia, né, com o estudo aí do universo. E cada vez, você vê, essa semana, uma sonda pousou lá em Marte, uma das poucas sondas, talvez a primeira, se não me engano, não americana, a pousar naquele planeta, que é tão perto de nós. E observa, eu fico decepcionado, porque a cada descoberta dessas, você encontra um mundo novo, completamente vazio, desabitado. Então tem pedra em todo lado, aquelas fotos que nós vemos de Marte e dos outros planetas. Só que a pedra não sabe dizer eu. A pedra não diz eu. Então, nós estarmos aqui e dizer eu, ter essa consciência, é um milagre. Ou seja, cada dia que nós temos a capacidade de poder chegar aqui e argumentar com você, e essas pessoas que interagem conosco poderem argumentar conosco, isto é um milagre, e é algo raro no universo. A partir daí, a gente encarar
os outros acontecimentos, mesmo aqueles que nós não entendemos, e aí que vem muito a ideia de milagre, quando nos referimos àquilo que nós não conseguimos definir causa e efeito. Nós não conseguimos pesar, medir, tocar, sentir, assim, de forma sensorial, e é isso que chamamos de milagre, né? Mas tudo é milagre, seja pequeno ou seja grande. É verdade. Nosso ouvinte Juarez Ferreira diz que a Bíblia diz que devemos ser obedientes a tudo. A vacina pode ser eficaz, mas Deus em primeiro lugar. Muito bem, parabéns. Rita Macedo, tem pessoas que têm fé na fé, mas temos que ter fé em Deus. E como não somos só espírito, e então, como humanos, temos que tomar a vacina sem anular a fé. Poxa, parabéns, muito obrigado. As pessoas estão interagindo bem. Então, muito obrigado aqui. Outra perguntinha aqui para o nosso amigo. Ao escolher a religiosidade em detrimento da religião, de igual forma se afastou de todas as diretrizes da religião, tal como dízimos, aglomeração, regras e demais? Não é nem escolher a religiosidade. Eu acho que nosso amigo Ademilson, ele coloca uma questão interessante, mas não é escolher a religiosidade, é escolher o evangelho. É você entender que a mensagem do Cristo, o Cristo que está descrito nos próprios evangelhos canônicos. Então, você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, depois você vai ler as epístolas de Paulo, você vai ler o que está na Bíblia, a mesma Bíblia que todo mundo lê. Então, você vai entender, sem os dogmas da religião, que você não precisa estar amarrado a coisa nenhuma, porque o que ele, o Senhor Jesus, traz para nós é a possibilidade de olhar para a nossa vida, de analisarmos a nós mesmos e fazermos dessa vida a melhor vida que nós podemos ter. Então, não há por que você ficar preso a quaisquer dessas regras que não digam respeito ao melhor viver. Não digam respeito àquilo que pode se aplicar a qualquer homem, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Então, o que é válido no Evangelho é válido para todo mundo, em todas as épocas. Quando você vê alguma regra sendo colocada aqui, mas só se aplica ao Brasil e não se aplica ao resto do mundo, se aplica ao século XXI ou não, se aplica só àquele primeiro século. Então, isso nada tem a ver com um princípio espiritual que precisa ser seguido. Os princípios espirituais que nós precisamos seguir, eles fazem bem a qualquer humano, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Bíblia, de Jesus, de Evangelho, mas se ele viveu uma boa vida, ele seguiu esses princípios. É isso que é a diferença entre religiosidade e ser alguém do Evangelho. Muito bem. Meu querido amigo, falta só um minuto para estourar nosso tempo. Eu vou rodar uma vinhetinha aqui. Isso. Ali. Neemias, meu querido, gratidão. Se você quiser se despedir aí, mandar uma mensagem final, fique à vontade, porque está faltando somente 30 segundos. Muito obrigado, Djalma, pela oportunidade de estar aqui e me coloco aí à disposição das pessoas que quiserem conversar com a gente. Também estou lá no Instagram, no Facebook, nas mídias aí em geral. E é só procurar, pode ser através de você também, porque é um prazer imenso poder falar desse viver no Cristo, viver no Evangelho, enfrentando a vida de forma positiva, de forma realista. Agora, uma última pergunta que eu vou fazer para você, se puder fazer. Você manda uma mensagem para mim, pelo menos eu sou do seu grupo e tal, Sim. E me conforta tanto, Neemias, você não sabe como isso tem me ajudado no dia a dia. Pô, legal. Seria como você passar esse zap para que as pessoas possam também querer ou querer te seguir, ou querer mensagem também? Se você puder me dar, então, eu vou botar aqui para passar aqui para todo mundo ver. 078. Pode dizer. 8868-3784. 8868. 3784. 3784, né? Manda uma mensagem para mim, diz eu quero receber uma mensagem diária.
Eu quero receber mensagem. Então, meu querido, eu vou passar aqui e vou passar aqui para todo mundo ver. E quero ver se eu conseguiria passar aqui também. Meu irmão, eu quero ver se eu consigo, Neemias, colocar aqui, ó, para ficar passando aqui, porque vai ficar gravado no canal. Então, vou botar Neemias Paris, WhatsApp. Vamos lá, 071 988 68 3784. Geralmente eu faço isso antes. Sim. Mas lhe confesso que, infelizmente, não deu tempo. Então, a gente não pôde fazer, né? Mas, aí, ó, Neemias Paris, WhatsApp, vai ficar rodando aqui, que vai ficar gravado no canal. Eu agradeço a todos que participaram, a todos que interagiram. Tem bastante gente aqui, tem gente até do exterior nos ouvindo, viu, Neemias? Muito obrigado. Muito bom. Um abraço grande aí para todo mundo. Deus abençoe. Vamos firmes. Amém, meu irmão. Um abraço para você, Neemias. Obrigado. Deus te abençoe sempre. Obrigado, gente. Tiro meus respeitos para você e continue firme na fé, assim como eu também espero continuar com essa firme e essa firmeza na fé. Meu irmão, beijo a todos, um abraço. Beijo para você também, um abraço. Saúde aí para todos. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Felicidade aí para você. Gratidão.